Olá, Gaspar, tudo bem? Iniciando mais um Gaspar em Foco com uma das pessoas que veio trazer muita qualidade para o setor produtivo de Gaspar. Quando ele chegou devagarinho, com aquele jeito maroto, muito comunicativo, vindo de São Paulo, o Cauê, presidente da AMP, foi ganhando corações. A entidade cresceu muito, ele sendo secretário executivo, e fruto desse trabalho, dessas sementes, hoje ele vem colher aquilo que plantou, se tornou presidente da AMP com muitos projetos, com muita vontade de trabalhar e com muita vontade de fazer Gaspar diferente, uma Gaspar qualificada, uma Gaspar produtiva, uma Gaspar que traz novidades e se atualiza nesse cenário tão competitivo nas cidades aqui do Vale do Itajaí. Gaspar Ilhota, né, Cauê? Gaspar Ilhota, Santiago. Seja muito bem-vindo, meu amigo Cauê, uma alegria tê-lo aqui. Agora sim, empossado oficialmente, presidente da AMP. Gostaria que você se apresentasse, se ainda tem alguém que não conhece Cauê. Então tá, primeiramente, meu nome é Cauê Benkendorf, estou atualmente como presidente da entidade da AMP Gaspar Ilhota. É uma honra e um orgulho estar aqui junto com você. Você é um cara sensacional, boa gente, uma energia muito boa. Sempre que tomamos um café, sempre falamos aí de negócios e espiritualidade. Eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho da nossa história e a história da nossa entidade também. Que legal, Cauê. Me diz uma coisa, eu lembro que a AMP passou por várias gestões, pessoas sempre muito comprometidas, mas eu lembro que quando tu iniciou esse trabalho de secretário executivo, tinha um X e a partir do teu trabalho foi para um Y. Houve um crescimento exponencial, depois vieram os núcleos, enfim. Queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho mais difícil de trazer novamente as pessoas para a AMP. A AMP, a entidade, ela já está no seu 41º ano. Nossa. Esse ano, uma entidade de muita história, né? Entidade percussora aí em muitas ações em frente com os micro e pequenos empreendedores. Uma entidade que pontuou, juntamente com a AMP Blumenau, a criação do Simples Nacional, que é muito utilizado hoje no Brasil. Importantíssimo. Importantíssimo, né? O MEI também é uma criação das AMPs, né? Juntamente com a bancada em Brasília, todas essas ações das AMPs, né? E então passaram grandes empresários à frente da entidade aí, gasparenses e ilhotenses, né? Pessoas que contribuíram e se dedicaram muito, né, para fazer isso tudo acontecer. A entidade ela estava passando por processos de reestruturação, principalmente vindo daquele período da pandemia, muito difícil. Um momento muito difícil, né? Um momento que muitos empresários precisaram das entidades, né? Então ele estava passando por essa reformulação. Estava caminhando muito bem, as gestões anteriores fizeram um ótimo trabalho, mas realmente a gente veio com a vontade de fazer realmente... Com expertise, experiência de fora também, isso é importante? Exatamente, e sempre pensando a longo prazo e pensando em também um pouco de governança, trazendo essa expertise Perfeito. De empresas maiores, empresas de fora, né? Por que não trazer isso para o associativismo? Então a gente vem criando pouco a pouco e a gente teve um crescimento exponencial. Nós somos uma das entidades empresariais com maior crescimento dentro do estado de Santa Catarina e também dentro da nossa federação FAMPESC. Então isso é um fruto do trabalho conjunto, né, de todas as diretorias, todos os núcleos setoriais, os coordenadores, porque o associativismo ele não é feito de apenas duas mãos, é feito de um conjunto de mãos, né? Então isso é importante salientar. O Cauê, também quero destacar, esses dias estive em Brasília, buscando parcerias, buscando recursos para a nossa cidade. As portas sempre estiveram abertas para a classe política, sempre que um deputado federal, um senador, um deputado estadual, sempre as portas estiveram abertas da AMP para eles apresentarem projetos para a cidade. Acho que isso é ter a cabeça aberta, olhar para frente, né? Não levantar bandeiras, mas se não abrir as portas para todos. Sabe que os recursos provindos das emendas parlamentares são muito importantes para obras de infraestrutura na nossa cidade, mas a gente também sabe, com o nosso grande amigo Douglas Junques, do potencial que Gaspar tem, do elo logístico do aeroporto de Navegantes, do porto de Itajaí, o porto de Navegantes, da proximidade que a BR-470 e a Jorge Lacerda e a Ivo Silveira traz para Gaspar, e o potencial que a gente tem, por estar no Vale do Itajaí, que é uma das regiões mais privilegiadas do Brasil. Concordas comigo? Claro, claro. E nós ter então hoje uma associação tão forte,
tão fortalecida, como tu muito bem falasse, a nível federação. Eles reconhecem o crescimento da AMP Gaspar Ilhota, e entender o potencial que a gente tem de crescimento econômico e social. Tu sabe que eu sempre puxo para o lado social, que não tem crescimento se não for econômico e social. Um precisa do outro. Lado a lado. E a gente precisa da infraestrutura de escolas, de creches, né? A gente sabe que precisa desse desenvolvimento urbano, acompanhar o crescimento econômico. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os projetos que a gente tem agora, 26, 27, para a AMP continuar crescendo e a cidade de Gaspar, consequentemente. Embora sejamos uma entidade sem fins lucrativos e apartidária, assim como você comentou ali, o diálogo é sempre muito importante. Então, nessas ações pontuais e importantes, principalmente quando nós fomos a Brasília aí representar sobre as taxações das blusinhas, né? Porque nós somos hoje uma cidade de referência, somos a capital nacional da moda infantil, então fomos diretamente na bancada em Brasília para representar os empresários do setor têxtil, para defendê-los quanto a essa taxação das blusinhas, né? Então, recentemente nós fomos também a Brasília para captar recursos também para a construção da nova sede da AMP, um projeto que a gente tem ampliado esses horizontes não só para a AMP, mas trazendo esse convite para outras entidades como a SIG, a CDL, a OAB, para todos nós estarmos juntos e em conjunto em uma entidade. Inclusive realizamos o convite até para uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, criarmos um anfiteatro para a cidade, porque a cidade tem um teatro, um espaço aberto ao público que carece, é muito importante. Então a gente tem encaminhado para esses projetos juntamente com Brasília. A gente faz o diálogo sim, porque políticas públicas se fazem também com o empresariado, com a população, né? E com políticos. É extremamente necessário. E pautando esses projetos que a AMP tem para esse próximo biênio, então, um deles eu já abri aqui, que é a construção da nova sede, né? Então, a gente está pautando Já tem um terreno, né, Cauê? A gente já está viabilizando esse terreno, em parceria junto com o executivo da cidade. Já começamos as conversas, tanto com o prefeito Paulo Queires, tanto com o prefeito Joel, também de Ilhota, porque, lembrando, nós representamos sempre as duas cidades, tanto Gaspar quanto Ilhota. Esse é um momento importante de união entre as duas cidades e as entidades, para a gente entender que existe um bem comum, que é a classe empresarial, que vai unir forças e vai trazer benefícios para a sociedade como um todo. Então, esse é um momento muito importante, né? Nós também estamos reestruturando e começamos a conversar agora para a criação de um conselho das entidades também, que isso é muito importante para o desenvolvimento da cidade, a parte social também, econômica, tanto de Gaspar quanto Ilhota, que são todas as entidades de classe, mais as entidades, aí entra a PAI, entra a Sintraspug, né? Enfim, esse conselho é muito forte, muito atuante para também trazer ações importantes aqui para os dois municípios. E a gente também, muita capacitação, muito treinamento, temos a Expo Empreender, a terceira edição, que é um grande evento, esse ano vai ter a terceira edição. Vai ter show? Tem alguma novidade? Vamos, Cauê, vamos trazer novidades aí para nós. Não dá para abrir ainda, não dá para dar spoiler, mas teremos grandes novidades quanto à estrutura do evento desse ano. Em que mês? Ele está projetado para ser em julho, nas outras edições foram em setembro, mas nós começamos a abrir conversas juntamente com a prefeitura para, quem sabe, não unir a Expo Empreender com a Expo Gaspar. Opa. E a gente fazer um grande evento em conjunto. Então, E um mês maravilhoso, porque as crianças estão de férias, a gente precisa ir para algum lugar, né, Cauê? Exatamente. Então as conversas já começaram, né? Isso é importante porque todo mundo ganha, né? Perfeito, a união, né? E eu quero dizer que vocês foram muito corajosos. Fazer 2 edições do Expo Empreender, novidades, o empresariado é parceiro, mas sempre quando envolve recursos financeiros, né, sempre com bastante receio, bastante preocupação, e foi um sucesso. As 2 edições foram um sucesso, eu estive presente e eu vi a grandiosidade do trabalho que vocês fizeram. Exatamente. A segunda edição foi uma continuidade do trabalho do presidente Douglas Junks, que foi uma grande liderança, um grande presidente para a nossa entidade, fez um belíssimo trabalho, e a gente trouxe nessa segunda edição com o presidente Diogo Tomás, né? É uma feira muito grande, né? Exponencial, ela foi quase 8 vezes maior que a primeira edição, então foi uma feira muito bacana, passaram quase 14 mil pessoas passantes na feira, por uma segunda edição, por entidade sem fins lucrativos.
positivos. Então a gente está num momento muito bacana. Vive hoje a entidade, né? E a gente está pensando agora e almejando voos maiores agora, né? Que legal. Na terceira edição. O Cauê, tu sabes que eu morei mais de 20 anos em Balneário Camboriú. Lá tinha um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social muito importante, com todas as entidades reunidas. Desse conselho saiu o hospital e a Guarda Municipal, que são situações que Gaspar precisa ver para o futuro. Mas esses dias atrás nós tínhamos um circo em Gaspar. Sim. E eu passei na frente, tanto no horário quanto no outro, filas, porque Gaspar carece, sente a necessidade de eventos, de locais para tu levar a tua família, né? Não estou falando de eventos noturnos, não, estou falando de eventos... Atrações culturais. De atrações culturais. E eu quero que tu, como líder da AMP, traga isso, porque é importante para nós, né? Para a gente ter um lazer, para ter um evento cultural, cursos, qualificações. A cidade carece disso. Então, Cauê, nós estamos falando dos projetos, mas eu queria, antes de falar dos projetos para o próximo biênio, eu queria que tu falasse um pouquinho dos núcleos, porque o Douglas, o Diogo, o Anderson, o Felipe fomentaram isso é muito importante, que a gente falasse, o associativismo, a associação, AMP, são muitas mãos, então os núcleos dão essa vida. Eu queria falar um pouquinho desse pessoal, dessa nova diretoria, o pessoal que está te acompanhando nessa nova caminhada. Os núcleos setoriais, nós costumamos dizer que eles são os motores das nossas entidades, né? É ali que tudo acontece, são os núcleos setoriais que fazem a entidade crescer. Então, hoje nós temos 7 núcleos setoriais. 7? São 7 núcleos setoriais. A gente tem um núcleo setorial que é muito forte, hoje ele é o 6º maior do estado de Santa Catarina, que é o NEC, que é o Núcleo de Engenharia e Construção Civil, onde está hoje 53 empresários representados, muito forte. Agora a gente começou a fazer um braço em Ilhota desse núcleo também. Então é um núcleo muito atuante, ele é um braço até técnico para ajuda aqui no governo municipal, até para o governo estadual, muitas vezes, né? Isso acaba apoiando. Hoje nós estamos presentes até aí na questão do Instituto Mais Gaspar, né, que veio para fazer a atualização junto com o Master Plan e o Plano Diretor da cidade. Então nós estamos acompanhando enquanto entidades, tanto a AMP, a SIG e a CDL, mas também com o NEC, sobre a observação do NEC também, que é o apoio técnico para fazer isso tudo acontecer. Nós temos o núcleo de mulheres empreendedoras, nós temos o núcleo de têxtil, que é costura também. Perfeito. Nós temos o núcleo de inovação, nós temos o núcleo de contabilidade, que é um núcleo muito técnico e muito importante, pautando situações reais na ponta das contabilidades que afetam o dia a dia, principalmente agora na reforma tributária, quanto ao IBS, o IVA, né? São questões que vão impactar a vida de todos os empresários no Brasil. Muda um artigo da lei e muda tudo. Vai mudar tudo. Então é um núcleo muito importante. Nós estamos aí montando estratégias até para trazer ações e palestras para os empresários, para ter esse entendimento, ficar um pouco mais claro. A gente está aí também com previsto para trazer um dos ministros aqui, juntamente para a cidade de Gaspar, para pautar essa questão, fazer um debate junto aos secretários de Estado e os secretários dos municípios aqui do Vale Europeu, para principalmente falar um pouco sobre a reforma tributária, que isso é assunto que vai pegar não só nós, empresários, como né, todas as classes, todos, né, 100% a pessoa física, CNPJ, 100%. Então, e mexe com o nosso bolso, né, Cauê? Então, bolso. É importante. Exatamente. Então, esses são os núcleos e parabéns aí. A gente vai, no decorrer do Gaspar em Foco, convidar coordenadores de foco para estar participando aqui conosco. E eu queria que tu falasse, então, um pouco mais dos projetos. Então, nós temos a luta por uma sede própria, Gaspar e Ilhota unidos em prol de uma causa comum, o Expo Empreender, talvez uma grande parceria com o município. E o que mais que nós temos projetado? Nós temos projetados os cafés com associados, onde nós nos conectamos Bacana, com os associados. importante. É importante, a cada 45 dias, onde o presidente, juntamente com os associados e os coordenadores, falam sobre as ações, não só como entidade, mas a nossa federação como Estado e a nossa confederação CONAMP como a nível nacional em Brasília, quais são ações que nós estamos atuando frente aos empresários, agora como a escala 6x1, né? Agora como também a criação de novos feriados, né? Nós nos posicionamos contra, então isso daí afeta toda a classe empresarial, então nós colocamos à mesa à disposição tudo que nós temos feito em ação em prol dos empresários dos nossos associados. E a gente, obviamente, a entidade não para, nós temos uma equipe
muito atuante, uma equipe muito boa conosco, porque nada adianta nós termos a parte institucional muito forte, toda a nossa diretoria, se nós não temos um background que é a nossa equipe. Então nós confiamos 100% na nossa equipe, nas nossas meninas que fazem um trabalho excepcional para trazer cada dia mais conforto e comodidade para os nossos associados, trazendo mais benefícios, mais soluções, para conectar e deixar tudo mais fácil para eles, né? Que legal, que legal. Então essas ações são importantes. E qualificação, cursos de qualificação, debates, eu já participei muitas vezes na AMP de discussões de novos projetos na área do turismo, na área do desenvolvimento econômico. O que temos aí para o primeiro semestre, para o segundo semestre de 2026? Nós temos 4 capacitações e 3 qualificações já para esse primeiro semestre, então todas já estão contratadas para trazer para todos os associados. E lembrando sempre, né, Santiago, o evento sempre acontece para associado e para não associado, até para ter oportunidade de conhecer a entidade, conhecer um pouco melhor, porque a gente precisa levar o associativismo para as pessoas entenderem que isso faz bem. Eu costumo dizer que eu fui picado pelo bichinho do associativismo, porque quando a gente vem com cidades maiores, a gente vem certamente com preconceito, né? E hoje eu entendo o que é o associativismo, o cooperativismo, e hoje eu sou um apaixonado e levo para todo mundo o associativismo, que isso aí muda vidas. Que legal, Cauê. Que esse teu exemplo se espalhe e vamos divulgar bem, então, esses cursos e qualificações. Aquelas que eu puder estar presente, com certeza estarei. Eu sei que a Sentinela do Vale será parceira na divulgação. E como a pessoa faz para se associar à AMP, então? Qual que é o caminho? Pode entrar em contato conosco diretamente pelas nossas redes sociais, ou pode entrar em contato conosco através dos nossos números de acesso. Eu vou pedir para vocês deixarem também os números aqui no link. Aqui na tela, então. Na tela também é muito importante. E para vocês estarem presentes conosco, para conhecer a nossa entidade, venham tomar um café, para conhecer tudo que a gente pode proporcionar para os empresários e empresários aqui da cidade de Gaspar, de Ilhota também. Então, são muitos treinamento, capacitação, eventos. A gente tem um evento de network muito grande que vai acontecer no final do ano. Nós vamos ter uma visita técnica à Bélgica com empresários também. A gente vai fazer uma rota turística empresarial, visitando algumas empresas, uma parceria com a União Europeia e com o Cônsul da Bélgica para fazer a rota da cerveja, conhecer um pouco mais da cultura. Hoje o nosso vice-presidente é o Daniel Ostins, que é presidente da Ilha Belga de Ilhota. Então nós estamos costurando essas parcerias para cada vez fortalecer mais os laços entre os associados e por que não fazer essa parceria da Câmara Comércio da Bélgica e Brasil e ser uma representatividade aqui em Gaspar. Santiago, eu sempre costumo dizer uma frase que a minha esposa fala, conhece a minha esposa, né, uma empresária aqui da cidade, a Mariana do Laboratório Halogene. As pessoas costumam falar, porque a gente deveria fazer em Florianópolis, em Joinville, em Itajaí, e nós rebatemos. Por que não Gaspar? A gente tem que trazer para Gaspar, porque Gaspar é muito importante. Aqui traz renda para a nossa gente, para o nosso povo, para os nossos empresários, uma cidade que está cada vez mais se desenvolvendo. Então é importante que a gente leve esse posicionamento, né? O por que não em Gaspar? Então a gente está movendo essas ações que são importantes na nossa entidade e até rapidamente a gente vai fazer a 3ª edição do Finance Day. O Finance Day é um evento voltado para a reforma tributária e para a área fiscal e financeira, que fomos agraciados na 1ª edição pelo governo do estado, o governador Jorginho Melo. Ele deu de presente para nós o anúncio do Pronamp. Teve o Pronamp Mulher, teve aquele Pronamp depois das ações das enchentes. Ele foi anunciado primeiramente na AMP e depois para todas as cooperativas do estado. Então nós estamos preparando aí algo também para esse ano, para a 3ª edição, algo aí que os empresários vão ficar muito contentes também. Então, o nosso calendário está repleto de ações, né? A gente vai fazer uma feijoada beneficente também, junto com o núcleo de cooperativas, que hoje a entidade tem um núcleo com todas as cooperativas, Cressol, Sicredi, Unicred, meu Deus, eu não posso esquecer. Via Cred, tem Gaspar. Transpocred, né? Não esquece de ninguém. Não posso esquecer de ninguém. Todas as cooperativas estarão, então a gente faz uma parte beneficente, essa parte social, que a gente também atua. E as portas estarão abertas, o Gaspar em Foco, para todos os eventos, tanto da Rádio Sentinela, a família Miglioli, sempre parceira. Com certeza. E o Gaspar em Foco também estará de portas abertas para a gente estar divulgando mais perto das datas, como que as pessoas podem participar e esse evento social, com certeza nós estaremos ao teu lado, né? O associativismo, a cooperação, a solidariedade, com certeza é a nossa missão aqui no Gaspar em Foco. Cauê, muito obrigado, meu irmão. Santiago. Parabéns. Obrigado. E conte conosco. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Até a próxima semana. Valeu.